Hoje temos mais um episódio do Arena do Indireto, o primeiro podcast focado no canal Indireto. Meu nome é Clinton, eu sou CEO e founder da Intellement, uma empresa focada em soluções de gestão para o canal Indireto. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que é o meu amigo pessoal, o Marcelo Costa. Marcelo Costa acabou de chegar dos Estados Unidos, estava como COO de uma divisão de Built em Nova York e também vem aí de uma posição anterior disso como General Manager de Home Care aqui no Brasil da Unilever. Marcelo, obrigado por vir, bem-vindo, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Clinton. Muito bom te rever aí e parabéns pela iniciativa. É incrível aqui o programa. Tenho acompanhado alguns, então super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, por nada, valeu. Bom, hoje a ideia é a gente falar aqui sobre estratégia do canal indireto como um todo, né? Da rota indireta, né? Então, a ideia é a gente passar um pouco sobre o papel, né, que tem o distribuidor, o atacadista generalista, o atacarejo ou cash and carry, né, como a gente costuma falar, como que ele tem ampliado o seu escopo de atuação, né, como que esses players, né, estão ocupando espaço, como que a indústria se organiza, né, para que ela consiga extrair o melhor de cada um, porque cada um tem o seu papel, né? Então a ideia hoje é a gente falar um pouco mais dessa parte estratégica mesmo, para quem está nos assistindo, olhar para a rota indireta e ver se tem algum ajuste para fazer, questionar algumas coisas. Então, Sim. a ideia é a gente passar por isso, usar aí todo o seu background, sua experiência de muito tempo gerenciando não só o indireto, né? Óbvio, seu escopo era muito maior que esse, mas a gente poder passar isso para a galera. Sim. Eu acho que assim, o mercado ele vem, assim como a gente tem acompanhado a evolução incrível, né, de tecnologias, né, e da sociedade como um todo nas últimas décadas e uma aceleração muito grande disso nos últimos anos, não é diferente pro mercado e para a rota indireta também. Acho que hoje tem um nível de complexidade, de misturas muito maior se a gente pensar nesses players que estão no mercado. Né, no passado a gente tinha muito a figura do atacado nacional e iniciando a história dos distribuidores, e aí tinha distribuidores categorizados, Sim. tinha distribuidores mais focados em canais específicos e assim por diante. E as indústrias, eu acho que o importante é o seguinte, pegando cada elemento dessa cadeia, né, pensando em indústria, pensando no distribuidor, aquele que vai distribuir os produtos, seja um atacado, seja um distribuidor, ou seja, lojas, que são as lojas de cash and carry, o atacarejo, que tiveram uma ascensão muito grande nas últimas pelo menos 2 décadas aí, especialmente a última década, e também o pequeno varejista, né. Como esses entes, digamos aí, dentro dessa cadeia, eles se relacionam e o que é que eles estão buscando. A indústria, no final do dia, o que ela está querendo, obviamente, é ter uma presença, então distribuição, né, e a gente sempre fala sobre distribuição numérica, sobre distribuição nas principais lojas, que é a distribuição ponderada, e naturalmente de um mix de produtos, né, de um sortimento o mais amplo possível, que naturalmente seja adequado para o público que está frequentando esse tipo de loja, né, os shoppers que estão ali e tal. Então a indústria quer isso com um preço em geral, obviamente tem uma intencionalidade que o preço seja um preço acessível, né, dentro do posicionamento de cada marca, e idealmente tendo o que a gente chama de execução, consiga ter destaque na loja, que consiga, né, refletir um pouco daquilo que é, obviamente, o objetivo estratégico da indústria, que é estar num grande varejo ou mesmo num canal farma com destaque devido para as marcas, para os lançamentos também, né, que é onde, em geral, a indústria investe muito em termos de comunicação. Então tudo isso é o grande objetivo, da indústria. Quando você olha para aquilo que é o canal que vai intermediar, né, não é nem o canal, mas aí pensando mais na rota, em quem leva esses produtos até o pequeno varejo, e eu acho que esse é um ponto importante, o pequeno varejo segue sendo, importante no Brasil. O Brasil é um canal na verdade um mercado híbrido, onde você tem um trade aí, um mercado do trade desenvolvido que tem uma participação muito relevante, né, supermercados. Hipermercados perdeu relevância ao longo dos anos e o cash and carry veio ocupando muito esse espaço, mas ainda tem, e mais especificamente em algumas regiões do país, um pequeno varejo que é muito relevante. Então você vai para áreas
como o Nordeste do país, o próprio que a gente chama de área 2, lá da Nielsen, a região de Minas Gerais, você pega o próprio sul do país, ainda tem uma relevância muito grande desse pequeno varejo. E o que que essa rota faz, né? Esses players que estão ali, sejam distribuidores, sejam atacadistas, e o que vem ocupando um espaço nessa história, que são as lojas de atacarejo, né? Em que os pequenos varejistas vêm se abastecendo também nessas lojas. Obviamente tem uma questão de equação de valor. Qual é a equação de valor? E isso para mim é o que foi evoluindo ou não evoluiu tanto quanto o pequeno varejista gostaria que tivesse evoluído ao longo do tempo. Então você tem distribuidores que, em princípio, a indústria sempre pensa naquele que vai distribuir um mix mais amplo, porque o atacadista, obviamente, ele tem um objetivo um pouco diferente, ele trabalha com várias indústrias, pegando os campeões de vendas, em geral, de todas essas indústrias. Mas o distribuidor, seja ele exclusivo, seja ele dedicado ou não, em geral a indústria tem uma expectativa que ela consiga ter um mix mais amplo, né, mais profundidade desse sortimento, que esse distribuidor entregue serviços e que, obviamente, aí tem um desafio muito grande da indústria, que é como conseguir isso sem perder muita rentabilidade, né? Porque o custo de servir é um custo para o distribuidor que também é relevante e ele precisa ter a lucratividade dele, a margem dele, né? E é cobrado dele a execução, então E é cobrado dele a dentro desse execução. serviço que você falou, né? Então isso também custa mais. Custa mais. E então, assim, quando você pensa em tudo isso e ao mesmo tempo esse distribuidor também precisa ter uma escala, né, para conseguir chegar nesse ponto de venda e ser relevante para cada um desses pequenos varejistas, não é uma equação simples, especialmente no momento em que a gente está vivendo, como eu falei, teve essa ascensão do atacarejo ou do cash and carry, aonde ele, num passado, tinha lojas que ficavam em áreas mais distantes e foi se aproximando muito de regiões metropolitanas, onde em vários casos você tem varejistas de pequeno porte que começam a ter um nível de facilidade para se abastecer muito maior, né, com essas lojas de atacarejo com preços muito competitivos. E por que que esses atacarejos têm preços muito competitivos? Porque eles têm um custo operacional que é muito mais competitivo, né, do que, naturalmente, do que outros supermercados, quando você pensa no consumidor, e mesmo quando você pensa em distribuidores, né? Ele tem ali uma loja que tem um custo operacional menor e que, portanto, e aí tem, obviamente tem variações, mas atacarejos que oferecem, dependendo da quantidade que você compra, ele oferece para você uma vantagem de preço que é muito interessante, de 10% a 15%. E ainda tem os atacarejos também que tem um modelo de distribuição própria também, né? Então, que eu acho que ainda é mais exceção do Brasil, mas o fato é, você tem uma configuração muito diferente do que existia no passado, né? E aqui tem um desafio. Na minha opinião, tem uma equação de qual é a equação de valor que cada um desses players que estão, né, fazendo essa rota indireta para a indústria vai oferecer para o varejista. Porque, naturalmente, que é a terceira parte dessa cadeia, o varejista, ele vai tentar equilibrar o melhor dos mundos para ele, né? E o que é natural, ele é um empresário, ele é um empreendedor, que ele vai querer ter a maior margem de lucro e ele quer ter especialmente mais vendas, né? A questão é, o que vai fazer com que ele venda mais? Preço competitivo sempre vai ser um fator importante, a loja mais bem organizada, um mix, que obviamente a indústria está investindo mais com comunicação, em geral vai fazer com que as vendas deles sejam aceleradas. Então o ponto é, como essa equação ela é fechada do ponto de vista estratégico, é dessa maneira que eu penso. Como você oferece uma equação de valor que, obviamente, todo mundo saia ganhando. E eu não comentei anteriormente, mas tem uma outra mudança muito importante nesse mercado, que são as plataformas digitais. Sim. Né? Que esse era uma dor da indústria muito grande sobre ter mais informação. Todo mundo fala muito sobre tentar desintermediar, mas acho que antes disso, muito antes dessa história, que tipo de promoção eu estou oferecendo para o consumidor, para o shopper que está na loja, né? Que tipo de informação eu tenho para conseguir tirar conclusões sobre aquilo que funciona ou não funciona nesse tipo de varejo?
E como eu ofereço, na verdade, também uma vantagem competitiva para esse pequeno varejista, que durante muito, muito tempo, não que tenha terminado completamente isso, mas sempre se sentiu muito carente de estar mais distante da indústria, de não ter acesso aos lançamentos, de não ter acesso a promoções, de não entender muito bem o que está acontecendo, né, nos grandes movimentos da indústria. Isso tem uma oportunidade de aproximar muito a indústria, né, porque obviamente a indústria não imagina, assim, a boa parte da indústria não atende esse pequeno varejo, porque o custo de servir, tanto de vendas Sim. quanto logístico, ele é bastante Principalmente se o difícil. portfólio não for um portfólio amplo, né? Aí é mais difícil Exatamente. ainda. Porque é, obviamente, o custo operacional muito alto. Eu acho que é isso, assim, de uma pergunta, uma resposta muito longa, mas eu acho que essa é a primeira visão que para mim é bastante importante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de, antes da gente pensar qual o caminho para chegar no pequeno varejo, né? Pensando da perspectiva da indústria, eh, qual o papel de cada um, né? Qual o nível de complementaridade que cada um desses entes aqui dessa cadeia, esses elos da cadeia tem, e como, obviamente, maximizar o interesse de cada um, né? O atendimento do interesse de cada um dentro dessa mesma cadeia. Não é simples, obviamente, é muito mais fácil falado Sim. num PowerPoint, desenhado, tal, né, até mesmo num Excel às vezes, do que acontecer efetivamente, porque cada um tem um interesse que em alguns momentos não está no mesmo timing, né, da indústria. Sim. E o mercado é muito dinâmico, tanto você tem ofertas acontecendo a toda hora. E aí, que nem você comentou um fato, né? O custo de servir do cash, do atacarejo, é bem menor. Por exemplo, ele não, na maioria das vezes, ele não entrega, o distribuidor entrega, né? Ele recebe ali à vista praticamente, ou passa no cartão, o distribuidor tem que faturar e receber em Crédito. X dias, né? Então, existe aí, só do modelo de negócio já faz com que um tenha vantagem competitiva muito maior do que o outro. Uhum. Ao mesmo tempo, o distribuidor faz um trabalho de execução que o atacarejo não faz, né? Então, a migração, vamos assim dizer, de volume do distribuidor para o atacarejo, ela tem um lado positivo para o dono do pequeno varejo de desembolso, mas ao mesmo tempo ele não faz uma conta na ponta do lápis, quanto custa ele buscar, né? E quanto custou ele pagar mais antecipado, vamos dizer assim, né? Tudo bem que ele pode usar um cartão, mas ainda assim, versus um distribuidor que pode dar para ele um prazo maior. Então é uma conta que a gente sabe que eles não conseguem fazer, até porque é complexa, né? Não é qualquer Exatamente. conta. Então, aí eu acho que assim, que é o que você falou, né? No papel é fácil você colocar lá quem vai fazer o quê. Mas existe um trabalho muito profundo de você entender assim, como que eu determino a minha política comercial de tal maneira que eu faça com que esse game seja mais fair, Uhum. né? Porque do jeito que está hoje, né, essa vantagem de preço que o atacarejo tem causa no pequeno varejo uma sensação de, pô, vale mais a pena eu ir buscar do que comprar. Uhum. Mas a indústria perde em execução. Sim, sim. Aí ela vai ter que investir em execução de uma compra que não foi o distribuidor que fez. Então, é uma equação difícil, né? Super E aí difícil. precisa pegar essa questão da política comercial, né? Entender como é que você faz com que esse distribuidor, como é que a gente ajuda esse distribuidor a ter um custo menor. E aí eu estou falando de inclusive, usar do poder econômico e de informação que a própria indústria tem para ajudar esse distribuidor a ele ser mais competitivo, né? É. Então são coisas que ajudam essa rota a ficar mais saudável, né? É. Eu acho que o ponto de partida nessa história é. Para mim, tem dois aspectos muito importantes. Primeiro é assim: você tem um entendimento profundo de quais são os interesses do pequeno varejista. Obviamente que se a gente parar para pensar de maneira muito mais superficial, a gente vai falar, óbvio que aquilo que eu mencionei antes, o pequeno varejista ele quer mais preço e ele quer ter acesso a muitas coisas e ao mesmo tempo ele pode olhar para o lado e falar, aqui também tem outras vantagens. Ele quer o melhor de todos os mundos. Sim, Assim, isso é do comportamento normal, é. humano, né? A questão é como você constrói essa equação de valor do distribuidor que vá ao encontro aquilo que o pequeno varejista tem de interesses mais amplos, né? E como você demonstra para ele que se ele tem uma aliança mais estratégica com você,
ele vai crescer ao longo do tempo, né? Ele vai ter vantagens importantes e incrementais aqui. E como é que você conquista isso? É relacionamento, né? Porque assim, se você ficar basicamente num modelo que seja 100% transacional, o preço sempre vai ganhar, né? Então, aqui entra para mim um pouco o papel, e aqui aliado a esse movimento que as indústrias vêm fazendo de digitalização, né? Onde você tem essas plataformas, como por exemplo a Unilever tem o Compra Agora, que na verdade é um marketplace, né? Tem várias outras indústrias e tal, mas o fundador foi a Unilever. A própria Ambev tem a A Bis, Bis, né? Repos. Eu acho que aqui você tem uma oportunidade bastante interessante, que é o quê? Essas plataformas, elas podem suprir uma parte importante da parte transacional, que é de colocação de pedidos e tudo mais, mas ela complementa também te dando para o varejista, né? E como fazer isso acontecer cada vez mais. Dados para ele entender aonde está a performance dele, o que está indo bem realmente. Outra questão importante, acesso a promoções, acesso a A lançamentos. oferta comercial é maior, né? A oferta comercial maior e a visibilidade. Então, esse canal de comunicação com a indústria, não que você está eliminando o papel do distribuidor, mas no sentido de ele se sentir mais equiparado com varejos de maior porte, né? Aquela carência que sempre existiu, poxa, mas eu não consigo falar com a indústria. Você ter esse canal digital bem equalizado, bem constituído, né? Dando essa percepção clara e verdadeira de que ele começa a ter acesso a coisas que ele não tinha no passado, isso para mim é muito importante e ajuda, mais uma vez, no relacionamento. Porque se for para a parte transacional, vai ser sempre muito difícil dele ganhar, do distribuidor ganhar. E o que que isso abre espaço para mim? Que não é que você deixa de ter o vendedor. Na verdade, o vendedor, distribuidor, ele continua tendo um papel, só que é um papel diferente. É um papel de. A questão é, se você entende mais profundamente quais são as carências desse varejista, esse vendedor, agora com mais tempo, porque você tira da mão dele toda essa parte mais Operacional. transacional e operacional, como ele constrói esse relacionamento de forma mais poderosa, né? É assim, o que eu não conseguia fazer antes porque eu não tinha tempo para fazer. E aqui entra para mim também e constitui uma outra oportunidade, que é o seguinte: como eu formo esse vendedor? Porque o perfil do vendedor que eu tinha no passado, ele precisa ser diferente daquilo que eu tenho daqui para frente. Por quê? Porque o meu objetivo é diferente. Eu não tô. É óbvio que esse cara, por um bom tempo, ainda tem uma transição relevante a acontecer. Ele vai continuar ajudando na parte de colocação de pedido e tudo mais, né? E de alguma maneira fazendo a formação desse varejista sobre ele ter mais autonomia Uhum. para essa parte transacional. No entanto, a questão é o que mais ele pode fazer que, por exemplo, num atacarejo, esse eh, varejista não vai encontrar. Não é apenas que certamente são coisas importantes, o tempo dele de ir à loja, porque isso até esse vendedor aqui pode ajudar ele a fazer todos esses cálculos. Assim, quanto tempo você está indo na loja? O crédito, como você está, o seu fluxo de caixa, o quanto você está, né, de alguma maneira machucando um pouco o seu fluxo de caixa pelo prazo e tudo mais. A questão de alguma maneira, ajudar esse empreendedor a se formar cada vez mais, pode ser uma parte importante do papel desse vendedor, né? Assim como as plataformas também podem ajudar nessa formação. Então, esse dueto aqui para mim, da plataforma com o vendedor, ele pode ser muito, muito vencedor. Mas ele precisa acontecer, porque se você pensar, porque mais uma vez, a gente está aqui numa conversa, no ar-condicionado e tal, mas o dia a dia é a pressão do pequeno varejista que olha uma oferta na televisão ou na internet, seja lá onde for, e fala: poxa, eu tô fora do jogo. Se eu for lá Eu no não pago atacarejo. esse preço aí que está sendo Exato. anunciado, quanto Se eu mais for no vender. atacarejo X, eu vou ficar dentro do jogo e o meu consumidor vai ficar feliz. É óbvio que É. o shopper vai estar sempre feliz em pagar o preço mais barato. A pergunta é: qual é a sua equação de valor? É simplesmente o preço que você está pegando de um outro, de um atacarejo nesse caso, que é um outro, de alguma maneira, varejista, e oferecer? Se é essa sua equação, eu tendo, aqui obviamente isso pode levar muito tempo, eu tendo a dizer que não tem um futuro muito promissor. Por quê? Porque é óbvio também, a gente sabe que o atacarejo tem um papel
E é o papel legítimo, um papel híbrido que é atender o consumidor final e esse pequeno varejista e os dogueiros e tudo mais, né, essa parte de Ele food service. começou mais com essa Ele parte de começou de CNPJ, né, muito depois mais começou CNPJ. agora acho que a parte de CPF é maior, Isso, mas e tem uma questão que é o seguinte, tem fatores que a gente não controla, que é o âmbito econômico, macroeconômico. Então, você tem momentos de maior ou menor crise no Brasil, isso também direciona pessoas para exatamente. lojas como essa, especialmente se você tem mais disponibilidade, né, você tem presença dessas lojas mais próximo de casa, né, Que é o que você falou, que não tinha, que agora tem. Por quê? Porque tá no lugar do hiper, do né. Que era hipermercado. era mais gostoso você ir no hiper do que num Era um cash, né, programa. porque é bonito. Só que o a questão financeira fala: "Cara, eu vou onde eu posso otimizar meu dinheiro", E né. no momento que você está numa crise, a sua compra é muito mais racional Sim. do que no momento que você não está numa crise. Você tem uma pressão do tempo, que você sempre tem, mas você tem a pressão de orçamento, né? Então você vai para lá. E a verdade é que as lojas de atacarejo também, a gente fala atacarejo, mas hoje tem pelo menos uns 5 tipos e É. modalidades de lojas de atacarejo. Você tem lojas de atacarejo com FLV, né, com açougue, com tudo mais, e tem aquelas mais que a gente chama de raiz, que é aquele modelo mais, digamos, Austero. simples, austero e tudo mais. Então, assim, a pergunta para mim é: como você oferece essa equação de valor como distribuidor? É assim, deixa eu entender melhor, e aqui eu acho que a indústria tem que trabalhar muito junto com o distribuidor, que é falar assim: eu pesquiso bastante, eu entendo bastante o distribuidor, eu entendo bastante o consumidor, não necessariamente eu entendo bastante esse pequeno varejista. O que ele quer? Ah, mas é muito simples. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter um preço baixo, ele quer que entregue com o melhor preço, e ele quer que, se alguém puder lá, um merchandise, vai na loja dele, um promotor, e dá um tapa na loja, tá tudo bem. Será? Como a gente consegue ajudar esse pequeno varejista, primeiro, entendendo, e segundo, também demonstrando para ele onde estão as oportunidades de crescimento para ele? Porque eu não tenho dúvida de que esse empreendedor, ele também quer crescer. Então, Claro. aonde estão as oportunidades de crescimento? É simplesmente o preço mais baixo que ele está comprando? E em vários momentos, lembrar ele que quanto mais ele está comprando nesse atacarejo, é o atacarejo que em alguns momentos vai pegar clientes Dele, dele é. para a loja do próprio atacarejo, né? E outra coisa que eu acho que é um paradigma importante, porque a gente fala assim, ah, mas essa questão de tecnologia, as pessoas não estão preparadas. Isso para mim, óbvio, não é uma coisa simples, mas assim, é um paradigma também, porque se a gente para pra pensar, das pessoas mais simples no Brasil, todas elas usam diariamente tecnologia. Todas elas. Boa parte delas usam WhatsApp, boa parte dela usam os apps aí, que são os mais simples, né? Veem notícias hoje em dia. Então, assim, em apps, né, de comunicação e tudo mais. A questão é, quanto de relevância isso tem para essas pessoas, e mais uma vez, aí entra o papel e a parceria da indústria com o distribuidor, falando e discutindo o papel desse vendedor, dessa pessoa, esse consultor, seja qual for o nome que visita essa loja. Aí você falou esse negócio da tecnologia, eu também acredito muito que não é barreira, porque pensa, desses empreendedores do pequeno varejo, praticamente todos eles declaram imposto de renda. Aham. Por onde? Necessariamente o cara tem que Tecnologia. baixar o programa lá e fazer. Então, É isso. acho que óbvio que ainda existe ali uma certa resistência por uma questão de talvez, putz, né, seria mais fácil eu mandar um áudio, né? Uhum. Mas ainda assim hoje, né, tem áudio que vira pedido no carrinho, né? É Que você isso. já consegue fazer isso. Então, eu estava pensando assim, o atacado generalista também sofre, né? Porque se você for pensar, aí é uma inferência minha, não é um dado, vamos dizer assim, de pesquisa. Mas normalmente esse pequeno varejista, quando vai num atacarejo, ele vai buscar mais os heroes, eu acho, É isso aí. né? Que é o core do atacado nacional, generalista. O distribuidor também sofre porque ele também vende esses itens, Sim. mas a questão de mix ainda acaba sendo uma oportunidade para o distribuidor, né? Que é o que o pequeno varejo às vezes fala, putz, mas será que eu preciso comprar? É aí Sei, que sei, entra, sei, né, sei. esse vendedor aí, que a gente já, esse nome vendedor consultivo já é antigo, né? Mas agora que ele realmente está se configurando, né?
como ele tem que atuar. O que eu não vi ainda, talvez eu não vi e exista, talvez eu não vi e exista, é um programa realmente robusto da indústria na capacitação desse cara, De quem? Do do vendedor. vendedor. É isso. Porque fala-se muito desse cara consultivo, que agora tem que o marketplace, né, essas ferramentas que você comentou, oferecem para ele muita coisa, não só oferece não só esse portfólio comercial, Uhum. mas também dá muita informação, né? A mesma ferramenta mostra para ele, olha, esse seu cliente compra esse item, não compra faz 2 Isso aí. meses, então ajuda muito a ele ter a informação, né, mais importante para ele poder fazer uma boa negociação e uma proposta de venda. Mas eu ainda acho que eu não vi nenhuma indústria que pegou, cara, deixa eu pegar esse cara É. realmente, que é o que você falou. Existem alguns que vão ter uma certa facilidade de entender esse novo papel e e ser esse novo vendedor, e talvez alguns não consigam. Mas eu não vi, não sei se você já viu tudo, se você acha que realmente está faltando alguma coisa nesse sentido. Eu sei que é muito caro, Sim, mas tem que sim. fazer. É. Mas eu acho que mais caro do que isso é você não conseguir gerar a receita que você quer, o mix que você quer vender, etc. e tudo mais. Eu acho que tem um primeiro aspecto nessa, digamos, nesse esforço da própria indústria e a relação com os distribuidores, que foi tentar entender, tá bom, mas na medida que essas plataformas entram, e aqui eu acho que a gente tem que ser super transparente, porque eu acho que isso aconteceu de forma geral para as indústrias. Um primeiro momento onde fala assim, então o vendedor deixa de existir. Quando você pensa isso, e obviamente as pessoas são inteligentes, as pessoas têm os receios, né? Em vários casos, para muita gente que está ali, falar o seguinte: bom, então o próprio vendedor falou assim: eu vou contra essa plataforma, eu vou jogar contra, Vai tirar meu emprego, né? vai tirar meu emprego. O segundo ponto é, cara, eu vou fazer o que me pedirem, mas eu continuo trabalhando da mesma forma que eu trabalhava antes, porque o meu relacionamento aqui com esse lojista é o mais importante. Ainda pensando num tipo de relacionamento que ele é, por mais que possa parecer contraditório, mais transacional. É o relacionamento de me ajuda aqui no final do mês, Sim. faz aquilo, eu te dou um desconto, tal, mas que é muito transacional. Que é exatamente onde a plataforma mais pode ajudar, né? Tem uma parte com inteligência artificial, com tudo que você for embarcar aqui, ainda assim vai ser muito difícil você substituir uma relação diferente, mais estratégica aqui, né? Que é onde eu acho que o vendedor pode ter um papel. Então, acho que teve esse primeiro momento. E acho que ao longo do tempo, várias indústrias foram amadurecendo para entender e falar o seguinte: não é que não existe, não existirá a figura do vendedor. O que na verdade vai acontecer é que existirá um papel diferente para esse vendedor. E aí eu concordo 100% com o que você falou. Se existirá um papel diferente, nós precisamos formar essas pessoas, nós precisamos capacitar essas pessoas. E antes de capacitar, para ser sincero, nós precisamos explicar qual o papel que nós estamos esperando Exato. dessas Isso não está pessoas. claro. Isso não está claro, né? E aí, obviamente, você falou, isso pode ser muito caro, e de fato, em vários momentos, vai ser caro, mas o ponto é, se não for isso, o que será então? Como você, como distribuidor, né? E para a indústria, ela tem um interesse enorme com distribuidores, porque, como eu já falei, a indústria precisa ter um mix mais amplo. A indústria precisa ter os lançamentos. Exato. Uma das maiores discussões que existe na indústria, e eu acredito, tendo a experiência de ter passado em algumas indústrias, é sobre eu tenho disponibilidade desse lançamento que eu estou investindo milhões em comunicação, nas redes sociais, eventualmente em alguma coisa ainda em TV, etc. Ainda eu tenho essa disponibilidade? Vamos olhar a distribuição, como tá? Se você não tem isso, é muito difícil. Eu costumo brincar que, assim, se a gente distribui, a gente corre o risco de vender. Se não distribuir, vai ser difícil, né? Então, eu acho que esse papel é o grande ponto de discussão. Qual é o papel? E você pode sempre, as grandes indústrias e médias indústrias, têm sempre a oportunidade de começar a fazer testes em Sim. regiões. Vamos para uma região X, vamos testar esse modelo aonde esse vendedor, e você falou, né? Tem perfis e perfis. Tem pessoas que vão se adaptar e o que elas precisam de um empurrão dessa capacitação.
E tem gente que não vai, e tá tudo bem. As Sim. pessoas que não vão trabalhar numa proposta de valor diferente, em outro tipo de distribuição, etc, tal, que ainda tem muito espaço no Brasil. Então eu acho que é isso, é explicar melhor. Eu acho que comunicação é um fator chave aqui, entre esses entes aqui da cadeia, capacitar essas pessoas e começar a exercitar. E tem um outro fator que ninguém gosta de escutar, mas é paciência, porque isso vai levar um tempo. É. Você pode acelerar, a gente está no mundo da inteligência artificial e o mundo do instantâneo, né? Onde você está numa rede social, você tem uma gratificação instantânea e tudo mais, Tudo é que muito perecível, né? muito perecível e que, na minha opinião, gera outros problemas importantes, até sociais, mas o fator é, as pessoas não têm paciência para as coisas, né? E mudança de comportamento, né, leva Leva tempo. tempo. Leva tempo. Então, assim, você vai embarcar todas as tecnologias possíveis, você vai intensificar treinamentos, mas você continua falando com uma pessoa, com um ser humano que está ali e que tem um papel preponderante nessa transformação. Então, mais uma vez, pode parecer um pouco até paradoxal, mas a questão é, para que essa transformação digital aconteça e para que a gente tenha uma proposta de valor, indústria e distribuidor, e o atacado de alguma maneira deveria se beneficiar disso também, você precisa ter um papel humano chave nessa história. Para que a transformação digital aconteça, o papel humano é preponderante. E aí, eu acho que soma-se a isso o fato de que a gente fala, hoje em dia está muito na moda falar da questão colaborativa, né? Uhum, Mas acho que esse ponto em específico, ele demanda isso, no sentido do quê? Uma indústria sozinha, ela dificilmente vai conseguir fazer isso, uhum, né? Por quê? Porque o vendedor do distribuidor, ele vende várias indústrias, né? Então, pega um Compra Agora, por exemplo, tem várias indústrias ali, aí essas indústrias em conjunto deveriam trabalhar exatamente. nessa formação. Porque esse mesmo vendedor, ele vende através do Compre Agora para os clientes várias marcas, mas tem outras que ele não vende através dessa plataforma. Tem ainda muitas indústrias que não estão em Que plataforma não estão em nenhuma nenhuma e que plataforma. vai pelo RP do distribuidor. Mas à Exatamente. medida que você vai desenvolvendo essa figura desse vendedor, é, até ele vai preparando, né, o cliente, o pequeno varejo, para receber, né, essa. Porque acho que é inevitável que as compras B2B se digitalizem. É uma Uhum, questão de tempo, uhum. né? É, acho que vão ter aí 2, 3 plataformas, também não adianta ter um monte, porque não faz sentido. Você tem que ter um mercado que, É, senão você vira a complexidade que você tinha no mundo analógico, vira para o mundo isso. digital. O cara vai comprar em 10 plataformas? Não dá, Não dá, não dá. né? Então, Tem que consolidar um pouco vai isso daí. consolidar. E nessa consolidação, eu vejo a oportunidade nessa jornada. Nem acho que tem que esperar a consolidação. Essas indústrias falam assim, cara, vamos. Né, eu vendo, você vende. Cara, Isso, isso. esse cara precisa mudar. Como é que a gente juntos faz isso? Porque É isso sozinho é aí. difícil. E para mim, aí entra muito o papel mais uma vez, né? Nesse caso, tem um triângulo, e eu estou botando de lado um pouquinho aqui o pequeno varejista, eu vou voltar a ele, mas entre a indústria, os distribuidores e as plataformas. Que o que naturalmente seria o primeiro passo é falar o seguinte: bom, se eu sou de uma determinada plataforma, né, e você tem alguns grandes players em plataforma já, é assim, quantos por cento daquilo que é comprado por um pequeno varejista está na minha plataforma? Para entender o nível de relevância que eu tenho para ele. Porque, mais uma vez, quando a gente fala de mudança de comportamento, e aqui falando do pequeno varejista, né, que eu deixei aqui de lado, mas ele já entra aqui, é, se ele encontrar ali 10% do que ele compra na plataforma, para ele vai ser irrelevante. Se ele começa a ter 50% do que ele compra na plataforma, na verdade, eu acho que ele passa a ser um ator até de fomentar, que vai fomentar que outras indústrias entrem, além da própria indústria ter interesse nisso, e a plataforma, obviamente, começa a falar quem está faltando aqui para eu. Obviamente, você começa a ter uma fragmentação maior, mas ela vai tentar pegar os principais players dessas plataformas.
Então eu concordo com você. O futuro, e eu não acho que é um futuro distante, é que essa venda B2B aconteça. Por um lado, as plataformas precisam demonstrar cada vez mais valor para a indústria, porque obviamente isso tem um custo, Sim. né? Isso tem um custo e no primeiro momento é algo que não necessariamente está eliminando outro custo. Ele No começo se pensou isso, mas tá vendo que não é exatamente não isso, é né? exatamente isso. Agora, a pergunta é: quando eu tenho essa plataforma, eu posso ter até um custo duplicado. A pergunta é: quanto eu incremento da minha receita? Exatamente. E quanto eu incremento não só da receita, quanto eu incremento da minha rentabilidade, porque um dos fatores aqui é o mix, né? E outra coisa importante além do mix, as promoções que são mais assertivas. Então você sai de um modelo de dispersão promocional e de pouca efetividade One to all para ser uma coisa one to one. para você falar o que funciona nessa área, eventualmente nessa loja, é esse tipo de promoção, esse mix é muito bem sucedido aqui. E aqui, obviamente, o distribuidor tem um papel também fundamental, porque se ele não entrar nesse, né, nesse pacto, digamos Sim. assim, que deveria ser um ganha-ganha aqui para todo mundo, é muito difícil, porque é ele que está na ponta. E por isso que eu falo, não tem, e pode ser que num futuro distante aí tenha alguma mudança maior, mais estrutural, mas nesse momento a grande mudança é do papel do distribuidor, que por um lado a indústria, as plataformas podem ajudar ele a construir mais esse relacionamento, porque ela dá mais dados e ela elimina uma necessidade que é mais transacional, operacional, para que ele, essa pessoa que ele costumava remunerar para fazer essa parte mais operacional e transacional, que ela construa algo que seja único dele, que é do relacionamento. Esse relacionamento vai ser dele com esse pequeno varejista. Essa é a diferença para mim e como fazer esse, digamos, ecossistema funcionar, é aqui que está, para mim, a grande oportunidade olhando para frente. Você vê que em tudo isso, não é que a gente elimina o fator preço, competitividade, que é o que o pequeno varejista mais vê num atacarejo. O atacarejo, para mim, ele continua tendo um papel. Em vários momentos você pode ter um problema de um abastecimento, Sim. você pode ter um problema operacional do distribuidor, ele vai lá e pode se abastecer aqui. Agora, ele precisa entender isso como algo complementar e não predatório. Que falar assim, se eu faço isso, eu deixo de ter todo esse ecossistema que trabalha em meu favor. Se ele enxerga essa equação de valor como algo interessante, ele vai enxergar isso aqui como complementar. Agora, se ele não enxerga essa equação de valor como algo interessante, obviamente ele vai trocar. E aí ele vai pensar em só preço. E aqui, se ele pensar em só em preço, todo mundo que está aqui vai perder Sim. desse lado do ecossistema. Então, como é que eu trago o atacarejo também para o ecossistema para trazer essa complementaridade, né? Mais uma vez, não é simples, mas é por isso que as pessoas estão ganhando bem lá nos seus escritórios para pensar a melhor maneira de É, fazer. você estava falando assim, até envolvimento de uma BAD da vida nessa agenda, né? Tipo, putz, Associação, né? como eu pego uma BAD e ela trabalha a favor dessa agenda, uma vez que, é, digamos assim, esses players estão todos, de alguma maneira, ligados a uma associação como Sem dúvida. essa, fóruns que a própria indústria. Porque o que você falou, você tem a plataforma, você tem a indústria, você tem o distribuidor, ou vamos chamar da rota aqui, né? Que aí seriam vários players. O triângulo que você falou, né? A indústria, você tem o pequeno varejo, você tem a rota. Uhum. E todo mundo precisa sentar numa mesa ali, né? Claro que sempre vai existir cada um querer puxar o seu interesse. Isso Sim. não tem como eliminar isso Claro, claro. da conta, E é né? legítimo, né? Mas como é que a gente olha para frente? É o que você falou. Se eu não acertar isso minimamente, o custo vai começar a me engolir, né? Porque quando eu consigo otimizar, quando eu consigo gerar esse valor para o pequeno varejo, quando eu consigo usar a tecnologia a favor no sentido de melhorar o meu mix, melhorar o meu sortimento na loja, que você tem, às vezes você tem lojas num raio de 1 quilômetro uma da outra,
com mix completamente diferentes, Exato. porque aqui existe um perfil populacional e aqui outro, por Isso. mais que a distância seja pequena, É né? isso aí. Então, E aí que entra a tecnologia que pode te ajudar, que no passado não existia. Exatamente. Então, o ponto é, como você alavanca mais esse tipo de vantagem que a tecnologia provê hoje em dia para você demonstrar valor. Porque se você faz isso de forma adequada e assertiva, você vai vender mais. Você é o pequeno varejo. E se o pequeno varejo começa a enxergar valor, porque ele vê que a venda aumentou, não tem por que ele falar, eu entendi que aumentou, mas eu não quero fazer. Ele vai querer fazer. Lógico. O que eu acho que acontece é que em alguns momentos, essa equação de valor, ela ainda não é a melhor para o pequeno varejista, então, naturalmente, ele vai para o modo de transação. Se é preço que no final é o que está entregando essa equação, eu vou para onde está o melhor preço. E quem tem que fazer esse papel, obviamente todos têm que desempenhar algum papel, mas quem tem que fomentar e se esmerar para ter cada vez mais uma proposta interessante é a indústria. Porque vamos lembrar que é o seguinte, essa cadeia começa na indústria, Sim. que é quem produz, né, um produto de bem de consumo, nesse caso aqui que a gente está falando. Então ela tem que pensar esses modelos. Mais uma vez, eu acho que a indústria, e é natural, pensa muito no conflito entre, né, os canais de vendas e como a rota vai ajudar a chegar em determinados lugares, mas entender cada vez mais os interesses desse pequeno varejista e pensar nessa equação de valor, para mim aqui pode ter algumas respostas bastante interessantes. E conseguir conciliar isso com os interesses desses outros elos da cadeia. Porque isso não é muito diferente de uma negociação. Numa negociação, não é que você consegue o que você quer e o outro perde. Na verdade, uma boa negociação é entender o interesse de todas as partes e, na medida que você entende, você começa a ter a possibilidade de chegar num ponto em comum. Né? Você falar, entendi, isso aqui que é muito importante para você, para mim o muito importante é isso aqui. Não necessariamente as coisas são excludentes. Uhum. Você pode chegar a um local, né, que seja interessante para os dois, ainda que cada um tenha que ceder alguma coisa. Então, dito isso, para mim, o mais importante é, será que a gente está com bastante clareza? Porque eu acho que a gente também, em alguns momentos, e óbvio, né, eu estou simplificando bastante as coisas aqui para fazer esse ponto, mas será que a gente entende de verdade qual é o interesse de cada uma dessas partes? Ou será que a gente vai diretamente para as nossas conclusões, os nossos paradigmas automáticos, né? E o pequeno varejo, para ser sincero, a gente trata como uma massa de lojas, mas você pode ter interesses muito distintos, seja por região, seja por perfil de empreendedor, né? Então, toda essa complexidade, eu acho que o grande ganho da era que a gente está vivendo é a tecnologia, porque a tecnologia pode te ajudar a fazer coisas que eram impossíveis antes. Enxergar coisas que não eram São visíveis. padrões, né, que os dados te mostram, são tendências, são coisas que você, até grandes indústrias com muito dinheiro, muito investimento, poderia levar. Vamos fazer uma pesquisa de 6 meses. Hoje em dia você faz em 60 minutos. Às vezes em 6 minutos você tem você tem dados que trazem uma recomendação para você. Então o ponto é como trabalhar mais isso, como esse distribuidor, junto com a indústria, trabalhar cada vez mais, depois do entendimento do pequeno varejo, o perfil dessa pessoa que vai construir aqui, mais esse relacionamento, mais essa proposta de valor. Eu vou até tirar o ponto só relacionamento, porque pode ser, é muito amplo, né, relacionamento, mas que vai ajudar a concretizar, a aterrissar um pouco melhor essa nova proposta de valor da indústria e do distribuidor, que é quem vai ajudar a convencer esse pequeno varejista de que não é o distribuidor ou o atacarejo, mas olha, majoritariamente o distribuidor por essas razões. O atacarejo, eventualmente, você pode complementar alguma coisa lá. E por que não o atacarejo? Né? Nada contra o atacarejo, muito pelo contrário. O atacarejo tem um papel fundamental e vai continuar crescendo, na minha opinião. O ponto é, o atacarejo, eu acho que ele tem uma função dentro da cadeia de valor que é um pouco diferente, né? E aí
Acho que o consumidor está feliz, cada vez mais feliz, vai continuar comprando, e alguns varejistas também. Mas eu não acho que o modelo de negócio, em geral, do atacarejo é para fazer distribuição Sim, de produtos, né? Então, acho que as coisas se complementam e pode ser interessante. Mas, mais uma vez, não tem mágica. É entendimento, convencimento, treinamento, né? Capacitação das pessoas para que as coisas possam, e como eu falei, paciência, porque leva tempo. comportamento vai levar um tempo. Agora, pegando esse gancho da importância da liderança da indústria nesse processo, que é um ponto que você Uhum, colocou, da porta para dentro, ou seja, dentro de casa, né, na indústria, eu também imagino que deva ter uma demanda de também capacitação nesse sentido, né? É, você como líder aí de organização, o que você acha que ainda tem oportunidade de... Porque você tem ali uma área, vamos dizer assim, mais estratégica de trade marketing, né? Que hoje tem outros nomes, enfim. Mas é quem desenha as estratégias, quem desenha os planos. E você tem uma área comercial que é quem está lá na ponta, uhum. né? Atendendo o distribuidor e tudo. Eu acredito que existe ainda uma oportunidade aí também de olhar assim, como é que eu preparo o meu time? Sem dúvida. Time que tá lá na ponta, porque esse cara é quem vai estar perto do distribuidor, do vendedor do distribuidor, que vai levar muita coisa, né? Claro, a tecnologia tem uma parte, mas esse relacionamento também é importante, né? E meu time interno também. Então, você já trabalhou com estruturas já nesse nível de sofisticação, né? E Uhum. que não é a realidade de muitas indústrias, né? Ah. Tem muita indústria que ainda está num modelo mais transacional, né? Como que alguém que está sentado numa cadeira hoje, para onde ele deveria olhar, que tipo de capacitação, né, deveria fazer para que ele consiga levar para a ponta, né, essa proposta? Sim. Eu acho que, na verdade, o fenômeno primeiro, da modernização do varejo no Brasil, do próprio surgimento com mais força do atacarejo, na verdade, para mim, ele gerou um efeito que foi interessante no sentido de, eu acho que as indústrias, em vários casos, elas, não é que elas deixaram de investir nessa rota indireta, mas elas mudaram a ênfase e o foco e até mesmo o nível de investimento, não investimento em termos de verbas comerciais e tudo mais, mas o investimento em termos dessa sofisticação, do entendimento do pequeno varejo, sobre as discussões, sobre as rotas, porque o que aconteceu é, de alguma maneira, quando você tem essas plataformas também chegando, né? Você pode chegar a um ponto de falar assim: não, tem parte desse papel aqui que é das plataformas, não sou mais eu, como indústria, né? O que eu não acho que é exatamente verdade. Você precisa trabalhar muito junto com as plataformas, mas você precisa continuar, na verdade, mais do que nunca, sofisticando o seu entendimento, porque eu acho que o mercado está mais complexo do que era no passado, ele não Uhum. está mais simples. E ainda que você possa chegar a um ponto de falar assim, não, mas agora o pequeno varejo, na verdade, quando eu olho os canais mesmo, não rota, mas olhando cada um dos canais, eu falo assim, olha, esse canal que era 50% das minhas vendas, né, o pequeno varejo, hoje ele é apenas 30%, então eu aloco investimento em outros lugares, né? Em termos de pessoas, em termos de pesquisas, em termos de investimentos para entendimento para construção de estratégias. E eu acho que chega num ponto, eu acho que a gente está nesse ponto, aonde a gente precisa repensar um pouco isso. De falar, olha, é menos sobre simplesmente quanto representa do negócio, porque, obviamente, ele pode até ser um pouco menor do que foi no passado, mas o fato é, aqui tem uma oportunidade de crescimento enorme e aqui você precisa de um nível de sofisticação muito maior do que o que você tem hoje, né? Então, acho que sim, definitivamente não é só a indústria, o pequeno varejo e o distribuidor que precisam estar mais preparados, mas a indústria também, né? Estou falando de forma mais geral Sim. de pessoas que eu encontro, que eu converso, que a gente tem discutido.
Qual é a grande temática do Brasil hoje, de forma geral, assim, no varejo? Você fala muito do canal Farma, que é Sim. um canal que se consolidou ao longo do tempo. Você fala muito do declínio do hipermercado e você fala muito, sobretudo, da ascensão do atacarejo, Sim. do cash and carry, né? Eh, e menos sobre esse pequeno varejista. Não necessariamente você fala menos sobre distribuidores e atacadistas, mas você fala menos sobre o pequeno varejo. Então, o ponto é, Que é onde está hoje talvez a maior oportunidade de crescimento, exatamente. né? Então, o ponto é, como você tem também um momento, e eu não acho que é só no Brasil, mas globalmente, um nível de menor paciência, um nível de muita pressão por resultados, ele pode ser a maior oportunidade, mas não necessariamente é instantâneo. Não é. É uma construção. É uma construção. Então, isso significa dizer que você precisa investir e assumir que isso vai te dar dividendos para frente, só que você precisa investir nesse expertise. Mais uma vez, eu não estou falando sobre verba comercial, Sim, eu estou falando sobre sofisticação, sobre entendimento e tudo isso. Então, obviamente, eu estou generalizando aqui. Você vai ter indústrias que estão investindo mais, outras que estão investindo menos. O que eu vejo de forma geral é a ascensão desses outros canais e o pequeno varejo, para mim, de alguma maneira, né, ficou um pouquinho para trás. E aqui eu acho que você tem uma oportunidade muito, muito, muito grande, né? E mais uma vez, acho que as plataformas ajudam muito isso. E aqui tem uma coisa da parceria: indústria, plataformas e o próprio distribuidor para entender o varejista, capacitar a indústria em si, pensar como voltar a investir mais nisso, construir mais expertise, renovar coisas que no passado já foram feitas e efetivamente encontrar essa proposta de valor que seja menos transacional aqui e que complemente o papel do atacarejo. essa oportunidade que a gente falou, né, do pequeno varejo, né, é onde está a maior oportunidade e como você disse, tem uma construção e a visão de curto prazo, às vezes, faz com que isso não seja dada a devida prioridade, mas eu sei que você fez algumas coisas nesse sentido e conseguiu trazer resultados, Uhum. né, nesses canais. O que que você pode dividir com a gente dessa experiência? Assim, mais uma vez, né, quando você tem uma infraestrutura que está bem estabelecida e que, obviamente, as grandes indústrias em geral têm isso e tudo mais, você tem a oportunidade também de testar isso, né? Quando eu estava ainda aqui no Brasil cuidando do negócio de home care, a gente tinha uma oportunidade muito grande com a marca Cif, né, de limpeza da casa e tudo mais. E a gente enxergava, a gente fez alguns ajustes em termos de portfólio, quanto enxugou um pouco, né, de forma geral nessa categoria, e começou a investir bastante nessa marca em termos de comunicação, inovação, mas mais uma vez, né, você precisa estar disponível, você precisa ter disponibilidade. E a gente começou muito com foco em lojas maiores e tudo mais, e aí a gente foi depois atrás das lojas de menor porte, pequeno varejo. E é incrível, quando você tem essas coisas mais azeitadas, a coisa efetivamente da indústria, junto com a plataforma, né, e o distribuidor, as coisas acontecem. Se eu falar para você que foi tudo perfeito, que as coisas voaram e tudo mais, não foi assim, mais uma vez, porque as coisas levam um tempo, né? Até cristalizar, entender, olha, esse investimento, porque esse também é um outro fator importante. Os distribuidores, o pequeno varejista entender que aquilo não é um investimento de 1 mês, de 2 meses, mas que é algo mais perene, em que você está disposto a investir para fazer essa marca, por exemplo, mudar de patamar e tal. E foi o que a gente fez, né? E com um sucesso bastante grande. Eu não tenho acompanhado os números agora, não estou mais aqui no Brasil acompanhando essa categoria, mas marcas que vão dobrando, às vezes triplicando de tamanho, crescimentos muito relevantes, né? 30, 50, 100% e tal. Porque, mais uma vez, como a gente falou, a maior oportunidade do ponto de vista de disponibilidade vai estar nesse pequeno varejo e é aquele lugar onde as pessoas vão, em alguns momentos, se abastecer, mas elas vão com muita frequência para fazer uma Sim. reposição, né? Então, esse acho que é um exemplo de realmente ter oportunidade, mas você precisa ter um pouco de paciência e ter a construção disso.
entre estar disponível na plataforma, ter coisas relevantes e ao mesmo tempo trabalhar com o distribuidor. O outro caso, esse bem anterior a isso, quando eu estava no negócio de sorvetes da Kibon, foi o momento mais sobre a tecnologia, né? A gente tinha alguns desafios importantes. O custo de servir de sorvete, você pode imaginar que ele é altíssimo, né? Porque você tem uma cadeia. Refrigerada, tudo. Exatamente, você tem uma cadeia que não é seca, então ela obviamente é basicamente exclusiva, só você tá ali. Você tem uma questão de fragmentação muito grande do varejo, então você vende para as pequenas lojinhas, a padaria da esquina, um restaurante ou um barzinho. E aí o desafio era como diminuir esse custo de servir. E nesse caso, um custo de servir tanto de vendas quanto logístico, né? E a gente acelerou muito a questão da digitalização, né? E eu acho que esse caso é um caso interessante, porque, na verdade, se você para pensar sobre a categoria, ela está longe de ser uma categoria essencial, né? Sim. Sorvete é uma categoria muito mais supérflua, né? Para o consumidor e, por consequência, para o varejista também. E a gente conseguiu acelerar de forma bastante relevante essa digitalização desse varejo, iniciando, inclusive, com o modelo de televendas, mas com plataforma digital, e depois através de plataformas e WhatsApp, inclusive, né? Que, mais uma vez, é como você alavanca aquilo que já é muito penetrado, muito utilizado no É o país. aplicativo, acho que mais usado. Exatamente. E você tem uma primeira barreira cultural que foi muito importante a gente ter começado com televendas, porque as pessoas se acostumarem a não ter aquele, né, aquela presença dentro da loja, mas o nosso custo, obviamente, de servir, ele diminuiu. Agora, a gente queria fazer isso sem perder a qualidade do serviço. Então, a gente foi trabalhando muito atrás de tecnologia. Que tecnologia que pode nos ajudar? Mais uma vez, falar, então foi tudo perfeito? Não, não foi perfeito. Um monte de percalços. Mais uma vez, não sei como está isso hoje em dia, na Kibon e tudo mais, mas são movimentos aonde a gente pensa em aproveitar a tecnologia que hoje está disponível, que não existia no passado, né? Como ela trabalha em nosso favor e, ao mesmo tempo, como você coloca os elos da cadeia, entendendo um pouco o que é importante para cada um e como você chega a um nível de convergência que traz valor para todos, né? Que todos podem ganhar de alguma maneira, né? Para ele não fazer a escolha de eu falar, vou trocar de marca, vou trocar de distribuidor, vou trocar de canal, até aonde eu me abasteço. Então, nesse caso, a gente trabalhava, no caso da Kibon, com muita rota direta e tinha também os distribuidores que a gente estava bem no início de fazer alguns testes, mas na rota direta a gente conseguiu alguns bons resultados. Então, assim, é possível, é possível. Precisa ter entendimento muito claro, precisa ter muito foco, precisa ter resiliência, porque as coisas, em alguns momentos você fala assim, vamos voltar para o que era e tá tudo bem e tal, e acho que você perde o bonde, né? Porque isso você constrói uma vantagem competitiva se você for mais resiliente. E, obviamente, você precisa ter um pouco de paciência, que é aquilo que eu comentei anteriormente. Mas eu acho que tem um caminho super promissor para que cada elo da cadeia consiga contribuir e construir, na verdade, aquilo que a gente chama do future proof model, Sim. né? É você conseguir estar pronto para aquilo que vem para frente. Porque se a gente continuar no modelo que era de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, é difícil imaginar que a gente vai, né, ser bem sucedido, porque as coisas estão mudando com muita velocidade. A gente tá chegando aqui já no nosso time, mas eu queria um fechamento. Você comentou aí do futuro próximo, né? É, olhando para frente, né, num cenário que a gente está tendo aí, tanto mais econômico, né, político, acho que não, também é importante, mas não, a gente tem que olhar para o business, pensando aí no, na rota indireta, tudo. O que você podia trazer para a gente, olhando aí nesse cenário curto, de coisas importantes que tem que ser vistas, ações importantes que tem que ser tomadas? Tipo, queria seu fechamento nesse sentido. Olha, eu, na verdade, assim, quando eu penso no futuro e a gente pensa nos negócios e tudo mais, acho que assim, se a gente pensar em empresas multinacionais, por exemplo, o Brasil, em geral, está no top 3, top 5 das principais operações das multinacionais, globalmente falando, né? E, portanto, e em geral, o papel do Brasil é trazer crescimento. O Brasil é um país emergente, em geral, as indústrias, óbvio, elas estão cada vez mais preocupadas com a rentabilidade, mas a questão de crescimento é um fator chave. É difícil abrir mão de crescimento, inclusive por questões de moeda e Sim. tudo mais.
Quem empreende no Brasil, empresas nacionais, obviamente estão atrás de crescimento. Nós precisamos crescer, né? Continuar crescendo e tem muita oportunidade no Brasil de crescimento. Quando eu penso nisso, certamente uma das maiores oportunidades de crescimento no varejo é o pequeno varejo, né? Então, o funcionamento, né, adequado desse triângulo que eu tenho falado muito aqui da rota indireta, aonde você trabalha a indústria, onde você trabalha o distribuidor e as plataformas, é fundamental. Que é, mais uma vez, entender quais são as dores desse pequeno varejo, entender como você constrói essa equação de valor interessante, capacitar as pessoas, né? E aqueles que estão com, né, uma preocupação maior de uma grande mudança, como fazer isso de uma forma mais suave, testando em alguns lugares, mas garantir que tenham resiliência e paciência para conseguir fazer isso acontecer, né? Então, acho que essa é a grande oportunidade que eu vejo e provavelmente sofisticar um pouco mais, investir um pouco mais nesse expertise daqueles que estão cuidando do pequeno varejo. Excelente. Bom, meu muito obrigado, Marcelo. A gente chega aqui ao final de mais um episódio do Arena do Indireto, hoje com o Marcelo Costa. Deu uma aula aqui para a gente de estratégia da rota indireta. Acredito que vocês, se olharem esse episódio, assistirem, fizerem as anotações corretas, vão conseguir implementar muita coisa. Então, muita gratidão você ter vindo aqui dividir seu conhecimento e desejo aí sucesso na sua jornada. Obrigado mesmo. Obrigado, Clinton. Foi um prazer estar aqui e incrível. Vou continuar acompanhando aí os programas cada vez mais interessantes. Obrigado. Sucesso para você também. Um Obrigado. abraço. Valeu.